Em 18 de fevereiro de 2021, um robô do tamanho de um carro pequeno pousou sozinho em Marte, a quase 470 milhões de quilômetros da Terra, sem ninguém por perto para ajudar se alguma coisa desse errado. E ele sobreviveu. E o que ele encontrou enterrado na poeira vermelha bagunçou tudo o que a gente pensava saber sobre aquele planeta. Hoje você vai entender porque colocar um ser humano lá pode ser uma das coisas mais perigosas que alguém já tentou fazer. Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. Aqui é do canal Fato Proibido, fica com a gente. A maioria das pessoas imagina Marte como aquele deserto vermelho e gelado que a gente vê nas fotos da NASA. E que sempre foi assim. Não foi. Bilhões de anos atrás, Marte tinha rios enormes, lagos, talvez até um oceano cobrindo boa parte dele. E tem outra coisa que quase ninguém pensa. O maior perigo de mandar gente para Marte não é pisar lá, é a viagem para chegar. Passar meses trancado dentro de uma nave, boiando sem peso nenhum, tipo debaixo d'água, mas sem água, pode machucar o corpo humano mais do que o próprio planeta vermelho. E ainda tem um terceiro problema que os cientistas só começaram a entender direito nos últimos anos. Mesmo com a nave perfeita, existe um limite dentro do próprio corpo que a ciência ainda não sabe como resolver. Mas para entender por que isso acontece, precisamos voltar. Tudo começou em 1976, quando as sondas americanas Viking pousaram em Marte e tiraram as primeiras fotos de perto da superfície. Depois disso vieram décadas de tentativas fracassadas, sondas que explodiram no lançamento, que sumiram no meio do caminho, que se despedaçaram ao entrar na atmosfera. O que é a atmosfera? Aquela camada de gases que protege um planeta e segura o calor dele. Em 2001, a sonda Odyssey da NASA descobriu um dado que mudaria tudo. A radiação na órbita baixa de Marte, aquela energia invisível que pode machucar as células do corpo, é o dobro da radiação na órbita baixa da Terra. Em 2003, a Europa entrou nessa corrida com a sonda Mars Express, que 2 anos depois encontrou o primeiro lago congelado já visto em Marte. Em 2004, 2 robôs gêmeos chamados Spirit e Opportunity pousaram em lados opostos do planeta. Eles deveriam funcionar só 90 dias. Duraram anos e confirmaram que Marte teve água líquida correndo na superfície há bilhões de anos. Em 2012, o rover Curiosity pousou na cratera Gale e pouco tempo depois perfurou o fundo de um antigo lago. A conclusão foi direta. Ali existiram um dia as condições químicas necessárias para a vida existir. Em 2021, o rover Perseverance pousou na cratera G0 e começou a encontrar restos de antigo delta de rio, formado entre 3,7 e 4,2 bilhões de anos atrás, uma das provas mais antigas já vistas de água correndo em Marte. Mesmo com tantas sondas e rovers, tem um detalhe que quase ninguém para pensar. Passados quase 50 anos desde a primeira sonda pousar lá, nenhum ser humano jamais pousou em Marte. Só robôs. Mas o próximo detalhe é o que transforma esse caso em algo diferente de tudo o que você já viu. Marte não nasceu morto. Bilhões de anos atrás, ele tinha um núcleo de ferro derretido se mexendo o tempo todo, do mesmo jeito que a Terra tem hoje. E esse movimento criava um campo magnético que envolvia o planeta inteiro, protegendo ele. Só que, segundo um estudo japonês publicado numa revista científica internacional, esse ferro derretido se separou em 2 camadas diferentes dentro do planeta. Uma parte rica em enxofre e outra rica em hidrogênio.
Quando essa separação terminou, o movimento parou. Sem movimento lá dentro, o campo magnético desligou. E sem campo magnético, o vento solar começou a arrancar a atmosfera do planeta, pedacinho por pedacinho, ao longo de milhões de anos. Foi assim que os rios secaram, os lagos sumiram e o planeta inteiro esfriou até virar um deserto gelado que a gente conhece hoje, com noites de até 140 graus negativos perto dos polos. Só que agora precisamos entender o que isso significa para quem quer ir até lá. Uma viagem de ida e volta a Marte pode expor um astronauta a 1000 milisievert de radiação. Para você ter uma ideia do tamanho disso, a NASA compara essa dose a tirar 50 raios-x do peito por dia, todos os dias durante um ano inteiro. O limite de segurança recomendado para a carreira inteira de um astronauta é de 1 sievert, ou seja, 1000 milisievert. Uma única viagem a Marte pode gastar praticamente toda a cota de radiação que uma pessoa deveria receber na vida inteira. E é aqui que fica mais estranho. Essa radiação nem é o único vilão dentro da nave. Sem peso nenhum puxando o corpo para baixo, os ossos que sustentam o esqueleto, coluna, quadril, pernas, perdem entre 1 e 1,5% da sua densidade por mês. Numa missão recente da NASA, a Artemis II, os astronautas perderam 1% de densidade óssea em áreas importantes em apenas 10 dias, o equivalente a um ano inteiro de envelhecimento natural do esqueleto. Os músculos ficam fracos e murcham porque não precisam mais lutar contra a gravidade. O coração bombeia com menos força e o líquido do corpo se redistribui, inchando o rosto e mudando a visão, às vezes de um jeito que não volta ao normal. E mesmo depois de pousar, o problema não acaba. A gravidade em Marte é só 1/3 da gravidade da Terra, então os ossos e músculos enfraquecidos nunca voltam a trabalhar com a força total que tinham antes de viajar. Mas acredite, o melhor ainda está por vir. Cientistas descobriram há poucos meses que astronautas voltam da Estação Espacial Internacional com as bactérias do intestino completamente diferentes, perdendo micróbios que protegem o corpo por dentro. E ninguém sabe ainda o que isso causaria numa viagem de 3 anos até Marte e de volta. Fora isso, tem um problema da cabeça. Passar meses trancado longe de casa, num espaço apertado, sabendo que se algo der errado, ninguém vai chegar a tempo de ajudar. Pesquisas mostram que isso está ligado a isolamento, ansiedade, conflitos dentro da própria tripulação e um efeito chamado névoa espacial, uma espécie de confusão mental que atrapalha a atenção e os reflexos. Tem gente que acredita que dá para resolver quase tudo isso só com tecnologia melhor. Um estudo de 2025 calculou que usando a rota certa e uma nave como a Starship da empresa SpaceX, seria possível chegar a Marte em só 90 dias, praticamente 1/3 do tempo que se imaginava antes. Isso cortaria a radiação recebida quase pela metade e reduziria a perda óssea, porque o corpo passaria bem menos tempo sem peso. A própria NASA está apostando em soluções assim. Em 2026, a agência anunciou planos de lançar até 2028 uma missão chamada SR-1 Liberdade, testando pela primeira vez propulsão elétrica nuclear rumo ao espaço profundo. Se der certo, seria um passo enorme rumo a Marte. Só que existe outra visão dentro da própria ciência, bem mais desconfiada. Mesmo com viagens mais curtas, ninguém testou ainda o efeito de radiação, falta de gravidade e isolamento acontecendo juntos, por anos seguidos no mesmo corpo. Porque isso nunca aconteceu antes na história humana.
Não existe um astronauta que já foi e voltou de Marte para comparar os dados. E tem um terceiro jeito de olhar para isso, mais filosófico. Talvez o risco nunca tenha sido o problema. Talvez ele seja justamente o motivo de a gente ainda não querer tentar. Cada limite que a ciência descobre no corpo humano também mostra exatamente onde a medicina espacial precisa evoluir antes do primeiro humano pisar lá. A pergunta que fica não é só se o corpo aguenta essa viagem, e é até onde a gente está disposto a se adaptar para chegar num lugar que, pelo jeito, nunca foi feito para nos receber. Se te oferecessem hoje uma vaga confirmada numa das primeiras missões tripuladas a Marte, sabendo de todos esses riscos, você iria mesmo assim? Depende, né? Depende de muitas coisas. Deixa a tua resposta nos comentários. Eu quero muito ler o que você decidiria. Eu iria, mas teria um preço. Não sei quanto que seria. Muito obrigado pela sua companhia especial. Vou te deixar com mais um vídeo e fui!